Olá, mulheres, a paz. Mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês de alguma forma e eu quero compartilhar com vocês um dos livros que eu mais gosto, tá? É o livro de Filipenses e eu quero ler um trecho, né, um versículo de um texto que fala muito aos nossos corações e nos dias que nós temos vivendo, né? O texto é Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler para vocês o versículo 14, 15 e 16, tá bom? Fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Eu quero compartilhar com vocês esse texto hoje, porque nós temos vivido dias bastante complicados, né? E algo que tem se tornado muito comum no meio das pessoas, independente daqueles que conhecem a Deus ou não, é a murmuração, né? E infelizmente isso acaba se tornando um hábito muito comum nas nossas vidas e nós temos que nos policiar com relação a isso. Por quê? Porque nem sempre as coisas ao nosso redor, elas vão ir do jeito que a gente quer. Isso significa que nem sempre tudo vai bem. A gente tem dias difíceis, a gente tem dias bons, nós temos dias muito alegres, de muitas felicidades, e nós temos dias de muita tristeza, porque isso faz parte da condição que o ser humano tem, né? E nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Essa semana mesmo, em conversa com algumas pessoas, eu tenho percebido que ultimamente as pessoas têm tido mais motivos para reclamar do que motivos para agradecer. E infelizmente nós temos mudado a situação, né? E o que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero dizer para você que o nosso motivo de agradecimento ele tem que ser muito maior do que todos os motivos de reclamação. Porque pelo simples fato de nós termos a nossa casa, nós temos a nossa família, nós temos o que comer na nossa casa, é motivo de gratidão. E muitas vezes o que eu sempre falo para as pessoas que só o fato de nós estarmos vivos é motivo suficiente da gente agradecer a Deus pelo resto das nossas vidas. Porque quantas pessoas que gostariam de ter a saúde que nós temos e talvez não têm, quantas pessoas que se perderam no meio do caminho em algum momento, em determinadas circunstâncias, quantas pessoas do ano passado para cá não perderam suas vidas, independente pelo qual seja o motivo. Então, nós temos que ter motivo suficiente para agradecer. Eu sou grata a Deus todos os dias por aquilo que Ele faz. Porque mesmo quando eu olho e não está do meu jeito, eu continuo vendo a mão poderosa do Senhor agir. Porque Deus ele é grandioso e Ele sabe sempre o que é melhor. Nós temos o hábito de dizer para Deus daquilo que nós precisamos e nós devemos falar para Deus, porque é através da nossa oração, do nosso relacionamento, que a gente pode se achegar a Deus e dizer para Ele tudo aquilo que muitas vezes nos abate, muitas vezes nos incomoda, muitas vezes nos alegra. Nós podemos fazer isso, mas a gente precisa chegar a Deus com muito mais motivos de agradecer. E eu, ultimamente, eu tenho orado a Deus agradecendo. E tem dia que eu falo, Senhor, eu não quero reclamar, eu não quero fazer pedido. Hoje eu quero te agradecer, porque eu tô viva, porque eu tenho saúde, eu tenho a minha família. E tantas pessoas já não têm isso, já perderam uma parte delas.
Então, nós somos gratos a Deus. Eu sou grata a Deus porque Deus me salvou. Quem sou eu em meio a uma multidão tão grande para que Deus tivesse misericórdia justo da minha vida? Quanto tem tanta gente melhor do que eu. Pessoas com o coração mais quebrantado, pessoas que são melhores em muitos aspectos, mas Deus, ele não olhou para aquilo que eu sou boa. Muito pelo contrário, eu acho que ele viu aquilo que não era bom em mim para poder, de alguma forma, trabalhar no meu caráter, na minha vida e fazer com que isso se tornasse muito melhor. E é até engraçado porque alguns até devem saber, algumas de vocês devem saber, mas aqui na minha casa nós todos tivemos Covid, né? Porque é o assunto do momento. E, e apesar de tudo que nós passamos, dos dias difíceis, eu vi poderosamente a mão do Senhor sobre as nossas vidas, o cuidado dele com relação às pessoas que estavam próximo para ajudar, com relação ao médico que cuidou de nós. A minha mãe, ela também teve Covid, porque infelizmente, como eu não sabia, eu acabei de alguma forma passando para minha mãe. E, e ela já está há 30 dias. E cada dia é uma luta diferente, é uma recuperação diferente. Mas em nenhum dia eu tive motivos para poder falar para Deus que eu não me conformava com a situação. E teve um dia que a minha mãe, ela disse assim: eu não me conformo de não ter saído de casa e ter ficado doente. E eu disse para ela assim: mãe, a gente tem que dar graças a Deus, porque olha a quantidade de gente no hospital. A senhora está doente, a senhora não está bem, até porque minha mãe tem outros problemas que agravaram. E eu falei para ela: mãe, vamos ser gratas a Deus, porque querer ficar doente, ninguém quer. Todos que ficaram doentes de alguma forma, eles ficaram inconformados também. Mas a gente tem que agradecer a Deus, porque nós estamos vivas, mesmo com dificuldade de respirar. Nós estamos em casa, nós estamos sendo medicados em casa. Então, irmãs, eu quero dizer para você que independente da situação que você vive, e por mais que você tenha vários motivos para chorar, para poder reclamar, que você deve agradecer a Deus. Porque Deus, ele é muito perfeito naquilo que ele faz. E tudo, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. E eu acredito plenamente naquilo que a palavra de Deus está escrita. Eu vivo a minha vida porque eu creio na palavra de Deus. Porque se eu não cresce na palavra de Deus, consequentemente, muitas outras coisas já teriam acontecido. Eu às vezes brinco que diante das situações, daquilo que você vê, como a humanidade está estranha, está errada, a primeira tendência seria largar tudo, por você não ter uma convicção daquilo mais o que é certo e o que é errado. Mas eu tenho plena confiança no Senhor. Eu creio que aquilo que Ele faz pra gente é muito melhor. E só Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então cabe a nós aceitar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz. E é até engraçado, porque aqui no meu devocional, o autor, ele escreve assim, ó: Deus quer que o nosso coração e as nossas palavras sejam cheias de reconhecimento e gratidão, e não de reclamações e descontentamentos. Por quê? Porque muitas vezes, muitas coisas vai contra aquilo que nós pedimos ou acreditamos, mas nós temos que ser gratos. A palavra do dia é gratidão, é esperança, é você confiar que Deus, ele vai fazer o melhor para mim, Deus vai fazer o melhor para você, independente da situação que você tem vivido. Nós fomos feitos, nós fomos chamados para adorar a Deus. Essa é a nossa função. Em qualquer lugar, nós temos que ser luz, aonde hoje a luz já não habita. Tem tantos lugares que eram luz que hoje estão em trevas. E quantos lugares de trevas que ainda não viram a luz. E a nossa função como servas de Deus
é sermos luz em meio às trevas. Então, se nós nos tornarmos como a maioria das pessoas e sermos aquelas que ficam fazendo reclamação, nós não faremos diferença nenhuma na vida de ninguém. E eu não creio que isso é o que Deus quer para nós. Muito pelo contrário, Deus quer que a gente pare de reclamar, pare de olhar para as nossas próprias vidas e resplandeça a luz de Cristo que há em nós. É isso que é a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero assim que sinceramente, de alguma forma, vocês tenham entendido ou compreendido um pouco daquilo que eu quis passar e que vocês vivam na graça e na misericórdia de Deus e que vocês possam compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez, porque seria até egoísmo da nossa parte a gente ter um Deus tão maravilhoso e não compartilhar com outras pessoas. Amém? Até logo, viu? Um abraço para todo mundo.